Muito amado povo de Deus, terceiro domingo de Páscoa. O Senhor verdadeiramente ressuscitou. Esta é a grande verdade e doutrina da qual a igreja cristã proclama desde aquele domingo de Páscoa. Cristo ressuscitou, Ele vive, e por isso nos reunimos como igreja para celebrar a cada domingo a ressurreição do Senhor Jesus. A cada domingo lembramos aquela primeira Páscoa. E por isso, domingo, dia do Senhor. Os discípulos estão tristes porque ainda não viram o Senhor Jesus. 2 discípulos caminham para Emaús, talvez pensando que não há mais motivo deles permanecerem em Jerusalém. Por quê? Porque o mestre morreu. O mestre não está mais aqui entre nós. E agora lá vão eles para Emaús, mais ou menos 10 quilômetros distantes da grande metrópole Jerusalém, uma pequena vila, um pequeno município. E nesta caminhada, de repente, aparece um desconhecido, e esse desconhecido agora os acompanha e conversa com eles. E por isso, em cima do texto do Evangelho de hoje, queremos meditar: o Senhor verdadeiramente ressuscitou. E por quê? Primeiramente, porque o ressuscitado lhes pergunta a razão da tristeza. Domingo de Páscoa, à tardinha, 2 discípulos, não daqueles do grupo dos 12, mas do grupo dos 70. O grupo dos 12 era aqueles que estavam dia a dia com Jesus, mas havia um grupo maior dos 70 que durante a semana tinham as suas atividades e durante o final de semana acompanhavam a Jesus e aos demais discípulos. Lá nos diz que 2 deles estão retornando para Emaús. O nome de um deles é Cleopas. O outro não narra, mas estudiosos arriscam dizer que é o próprio Lucas que escreveu o Evangelho, devido aos detalhes das quais ele dá deste momento e desta caminhada. O coração deles está tão pesado, eles não conseguem calar. Os 2 caminhando, conversando a respeito de tudo aquilo que havia acontecido. E de repente, esse estranho que se aproxima deles e caminha com eles, pergunta: que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? O que está acontecendo com vocês? Por que vocês estão tão tristes, desanimados? E então Jesus, agora caminhando com eles, tem a oportunidade de conversar com eles e ver qual era o motivo de toda a tristeza. Eles, porém, nos diz o texto, eles não reconheceram a Jesus. Claro, estava escurecendo, estava anoitecendo, esse era um dos motivos. Mas a razão do não reconhecimento não foi porque Jesus tinha uma aparência diferente, mas porque os seus olhos estavam como que impedidos de o reconhecer. Jamais imaginavam que aquele que ali caminhava com eles era o Jesus ressuscitado. Jesus anda com eles para que eles pudessem ser fortalecidos em sua fé, para que eles pudessem jogar fora a tristeza e novamente viverem alegria e depois serem as testemunhas oculares deste Cristo que havia ressuscitado. A tristeza que os 2 estavam enfrentando não era a culpa de Jesus. A culpa era deles próprios, pois Cristo, quando esteve com eles, lhes falou muitas vezes: é necessário, eu vou morrer, mas ao 3º dia eu vou ressuscitar. No entanto, Jesus vai atrás deles com
muito amor, com muito carinho, para que eles possam ser tocados na sua vida de fé, para que eles possam ser fortalecidos. E este é o amor deste Deus de amor, que mandou o seu Filho Jesus para vir ao mundo, para morrer em meu lugar, em teu lugar, para dar a sua vida, para que nós tivéssemos vida. Ele não só pode, como Ele quer caminhar conosco, assim como caminhou com aqueles 2 discípulos. Ele quer nos fortalecer, e Ele nos fortalece através da sua palavra. E vejam, o segundo motivo, o ressuscitado lhes expõe as Escrituras Sagradas, começando pelos profetas. O estranho, o desconhecido, ele abre a boca e começa a falar com aqueles 2 homens entristecidos. E qual é a sua primeira frase? Honestos e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Ele chama atenção. O que está acontecendo com vocês? Vocês não entenderam aquilo da qual eu lhes ensinei? E então aquele estranho começa a abrir a Escritura, começa a falar, começando lá por Moisés, passando os profetas, indo até lá o final do Antigo Testamento. E agora esse desconhecido lhes pergunta, porventura, não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? Vocês não lembram de que ele falou a esse respeito, de que ele viria ao mundo, que ele iria morrer, mas ele iria ressuscitar, ele ia subir aos céus, e de lá ele iria dirigir o mundo, ia dirigir a igreja, e de uma maneira muito especial cuidar dos seus? Estas palavras nos mostram o quanto estranho lhes detalhou as Escrituras. Vejam, Jesus vai à palavra, Jesus começa a falar dos profetas do Antigo Testamento para que lhes abrisse a mente, para que lhes abrisse o coração, para que o sofrimento da qual eles estavam passando ficasse de lado, porque eles estavam junto do Cristo ressuscitado. Será que os 2 discípulos fizeram perguntas durante aquela explicação, durante esse caminhar, 10 quilômetros? Eu creio que não, mas que com grande admiração eles ouviram atentamente as palavras daquele estranho, que eles eram como luzes do céu, que lhes abria o coração, que lhes tirava a tristeza que tanto os afligia. Já 3 dias, desde a sexta-feira, com a morte de Cristo até aquele domingo. Felizes também aqueles que nos dias de hoje se deixam iluminar pelas palavras das Escrituras, que em momentos difíceis, momentos de dor, momentos de tristeza, vão lá nas Escrituras, abrir a Escritura Sagrada e lá buscar consolo na palavra de nosso Deus. Sim, felizes. Quantas pessoas em momentos difíceis procuram pessoas para lhes trazer palavra de consolo, procuram livros de filosofia, livros de autoajuda, tantos livros das quais o mundo lhes oferece, trazendo soluções para os seus problemas, e não buscam solução nesse grande livro, a Bíblia Sagrada, que, como diz lá no Salmo 119, 105, ela é luz para os nossos caminhos, é lâmpada para os nossos pés, ela nos guia, nos mostrando por onde devemos seguir, para onde devemos ir, porque é a palavra do Santo Deus. Foi isso que Jesus fez. Jesus começou a citar textos bíblicos, abrir o entendimento para que aqueles homens entristecidos pudessem reconhecer que quem ali estava era o Cristo ressuscitado. O terceiro motivo, o ressuscitado se dá a reconhecer como o ressuscitado. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez como quem ia mais longe, mas eles insistiram com ele para que ficasse, dizendo: fique conosco porque já é tarde e o dia já está terminando. E Jesus entrou para ficar com eles. Jesus
fez de conta que adiante sabia aonde eles moravam, mas fez de conta que adiante para que eles o convidassem. E Jesus, mais uma vez, aceita o convite, assim como Jesus sempre aceita o nosso convite quando nós o convidamos para estar em nossa casa, para estar em nosso coração, para sentar conosco à mesa na hora das nossas refeições. Jesus quer ser convidado e neste momento aqueles dois discípulos disseram: Jesus, vem conosco, fica na nossa casa, vai ser uma alegria estar conosco, mesmo não sabendo que este era Jesus. E lá nos diz que aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou, e tendo-o partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. É certo que o Senhor Jesus, o hóspede, o estranho, se encarregou da oração da mesa, porque isto era comum na vida de Jesus. Jesus, quando estava na casa dos discípulos, na casa de pessoas, ele fazia oração. E mais, ele tomava o alimento e ele compartilhava do alimento. É exatamente isto que o texto diz. Jesus orou e na hora de partir o alimento, lhes abriu os olhos. E aí, agora dentro de casa, com mais iluminação, com claridade, eles viram, é Jesus. E aí nos diz o texto, Jesus desapareceu. Ou seja, Jesus havia feito o que era necessário, fortalecer-lhes a fé, e agora esses homens estavam fortalecidos, estavam alegres, a tristeza não fazia mais parte, os seus olhos haviam abertos e agora eles reconheceram, é o Senhor, Ele ressuscitou. Tudo aquilo da qual eles já tinham ouvido das mulheres que foram ao sepulcro, dos discípulos que disseram que ele não estava na sepultura, agora os seus olhos lhes abriu. Verdadeiramente ele ressuscitou. Que aquilo que os outros disseram era de fato verdade. Que grande mensagem para esses homens, que grande mensagem para todos nós. E aí um disse ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Então podemos entender porque eles agora vão agir. Estavam sentados à mesa, não se alimentaram. Imediatamente, lá nos diz o texto, largaram tudo e voltaram para Jerusalém para comunicar aos discípulos o que lhes havia acontecido, da qual eles tinham tido contato com o Senhor Jesus. Vejam a mudança. A tristeza ficou de lado, a alegria tomou-lhes o seu coração, deixaram os alimentos, como quem diz, agora nós temos algo muito mais importante, nós temos que ir. Imagina retornar novamente 10 quilômetros à noite a pé, mas nós precisamos ir e nós precisamos compartilhar com nossos irmãos, com os discípulos que lá estão em Jerusalém. E lá nos diz o texto, lá estavam os 11, porque Judas já não estava mais, Judas já havia sido condenado. E lá estava a congregação reunida e muitas outras pessoas reunidas em culto para ouvir esta grande mensagem da qual esses dois discípulos de caminho para Emaús tinham a comunicar aquele grupo e a igreja. Por isso, irmãos e irmãs, que alegria, que júbilo. Esta alegria, apesar de todo o cansaço, não podia ficar retido no coração daqueles dois discípulos de Jesus. Eles precisavam compartilhar com os outros. A alegria tomou conta de seus corações e de suas vidas. Nós podemos esconder nossa tristeza, mas não conseguimos esconder a nossa alegria. Quando estamos alegres, a própria fisionomia demonstra essa alegria, porque exatamente a mudança
na fisionomia da pessoa. E por isso, aqueles dois estavam transbordantes de alegria, voltaram correndo para lá contar aquilo que lhes havia acontecido. Quantas coisas devem ter conversado nesta caminhada, revendo, recordando, analisando tudo aquilo da qual Jesus lhes disse na ida para Emaús, naqueles 10 quilômetros, e agora eles retornam estes 10 quilômetros nesta alegria e relembrando tudo aquilo que havia acontecido quando estavam indo. Agora sim, seus corações estavam repletos, não da lei, mas da alegria da ressurreição, da alegria da qual o Espírito Santo lhes trouxe ao seu coração, fazendo com que agora, tocados pelo amor de Cristo, eles vão comunicar esta alegria à igreja. Aquecidos pela esperança da salvação e do Cristo ressuscitado, com profunda alegria, eles precisam compartilhar com os irmãos na fé. Que este calor perpasse também nossos corações, que mesmo diante de dificuldades, que mesmo diante de toda essa epidemia da qual estamos sofrendo e o mundo sofre, que nós possamos estar com os nossos corações aquecidos com a palavra de nosso Deus. Que momentos de dúvidas, de incertezas, nós possamos buscar nas Escrituras, começando lá por Moisés, indo até o Apocalipse, lendo palavras de consolo, palavras de conforto, palavras desse Deus ressuscitado que tem o poder sobre a morte, onde Ele nos diz, eu vivo e vós também vivereis. Esta foi a alegria naquele dia daqueles dois discípulos. E esta deve ser a minha e a tua alegria. E mesmo diante de dificuldades, nós temos que dizer, juntamente com João e Pedro, nós não podemos deixar de falar daquilo que vimos e daquilo que ouvimos. Nós ouvimos e não vimos, mas nós temos esses registros na Escritura Sagrada. É Deus falando conosco, é Deus dizendo aquilo que aconteceu, é Deus narrando a história da salvação e a história da ressurreição. E possamos buscar nas Escrituras Sagradas palavras de ânimo, palavras de alegria, palavras de salvação. Que mesmo diante desse momento tão difícil, a nossa alegria nesse Cristo ressuscitado jamais nos venha a trazer a tristeza. E que esta alegria possa fazer com que possamos compartilhar com outros irmãos, levando a eles também esta alegria do Cristo ressuscitado. E assim possamos viver nesse momento difícil, olhando para o alto, lembrando que a sepultura está vazia, que a cruz está vazia. Cristo ressuscitou. Ele vive. Nesta certeza, aleluia.